Ora bem, para esta receita vou usar 6 sardinhas. Eu comprei sardinha congelada porque esta receita fica extremamente bem com sardinha congelada. Vocês guardem se calhar as sardinhas frescas quando for a altura delas para de facto grelharem-nas na brasa porque são muito saborosas, não é? Agora, para esta receita vocês podem também usar a sardinha fresca, mas eu já não aguentava mais não partilhar esta receita e aguardar até ao verão, sinceramente não me estava nada a apetecer. Então tenho aqui sardinha congelada, descongelei de um dia para o outro e foram retiradas todas as tripas. Vamos usar para panar pão ralado. Não vos vou dizer uma medida ao certo, desde que seja pão ralado. Se for preciso acrescentar mais, vocês vão acrescentando. Farinha de milho é a mesma coisa, o suficiente para panar. Para já tenho aqui também 2 ovos, se for necessário mais, acrescenta-se mais um ovo ou 2, o que for preciso. Vamos também usar sumo de limão. Vamos então começar. Vamos pegar numa sardinha, pronto, tenho aqui uma sardinha, não é? E então elas já estão estripadas, como podem ver, já foram bem estripadinhas. E agora vamos fazer o quê? É muito simples, apesar de eu não gostar muito de mexer em peixe, pronto, até me fica mal dizer isso. Mas vamos cortar então a cabeça. Pronto. E a cabeça vai para o gato. Pronto, não vai nada para o gato. Pronto. Temos então aqui a sardinha sem a cabeça. E agora é muito importante que observem esta etapa. Com a vossa faca melhor, que tiverem aí bem afiada, vamos introduzi-la e vamos agora cortar ao longo da sardinha. Sem pressas. Assim, estão a ver? Pronto. Vocês retirem o excesso que possam ainda ter de tripa, não é? E queiram abri-las desta maneira. Portanto, não vão cortar mesmo até baixo, de forma a ficar assim abertas. Parece quase um bacalhau. E agora fica ao vosso critério. Eu prefiro tirar a espinha central. Para isso, vocês vão pôr a faca por baixo dela. E com jeitinho vamos levantando a espinha e cortando. Pronto, estão a ver? Retirei a espinha central e agora ficam aqui com uma bela de uma sardinha, sem espinhas, sem nada, e vamos reservar, vamos colocando num prato. Tenho aqui então a minha primeira costeleta de sardinha, vou colocá-la num prato. Eu vou cortar mais uma para vocês verem. Cabeça fora. Parece um filme de terror. E agora vamos ao longo da espinha cortar aqui a meio. Abrir. Fica a espinha exposta. E agora por baixo vamos colocar a faca e cortar ao longo a nossa espinha. Estão a ver? Saiu a espinha completa e ficámos assim com mais uma costeleta de sardinha. Eu vou agora continuar aqui a minha chacina e vou arranjar todas as minhas sardinhas desta maneira. E já estão abertinhas ao meio e ainda as passei um bocadinho por água para tirar o excesso de sangue que pudessem ter.
Vamos só deitar uma pedrinha de sal nas nossas sardinhas. Temperem a gosto. Vou só pôr um bocadinho de nada de pimenta preta. E agora vou deitar, porque acho que fica muito bem, vocês se não quiserem não deitem. Vou deitar sumo de limão. Sumo de limão acho que fica bem. O limão cozinha ligeiramente o peixe também, não é? Portanto não deixem muito tempo no limão. Enquanto as sardinhas estão a tomar o gosto do sal e do limão e da pimenta, vamos partir 2 ovos. Vamos bater. Agora, muito simples, tenham de seguida assim os vossos ingredientes para ser mais fácil. Farinha de milho, o ovo batido e o pão ralado. Peguem numa costeleta de sardinha e vamos passá-la na farinha de milho. Passem-na assim na farinha. Espanem o excesso. Passar por ovo. E finalmente vamos passar pelo pão ralado. Eu pego sempre pelo rabo porque acho que é mais fácil para elas ficarem bem envolvidas. Pronto, primeira costeleta já está. Vamos colocá-la num pratinho. Olhem só que belas as nossas sardinhas prontas para fritar. Ora bem, uma frigideira então, vamos deitar óleo. Óleo abundante. O óleo está então bem quente, vamos começar a fritar as nossas sardinhas. Até ficarem bem douradas dos dois lados. Eu vou fritar só 2 de cada vez. Até porque acho que não me cabe mais. Vamos deixá-las ficar bem douradinhas. Entretanto, não se esqueçam de ter um prato com papel absorvente para as ir colocando aqui. Estão a ver que já ficaram bem douradinhas de um lado. Esta já está. E agora vou continuar a fritar as minhas costeletas e quando estiverem prontas eu já cá volto. E as nossas costeletas já estão bem escorridas, eu vou colocá-las num prato. Vou colocar também umas meias luas de limão, porque sabe muito bem, pelo menos para mim, limão espremido por cima. Um prato muito português, mas às vezes um pouco esquecido, que as pessoas não têm muita paciência, é verdade, para preparar, mas que vale bem a pena. Estas sardinhas podem ser comidas assim só, simples como um petisco, pegam num bocadinho de limão, espremem por cima da sardinha e comem-nas mesmo à mão. Se quiserem, acompanham também excelentemente bem com um delicioso arroz de grelos ou um arroz de nabiças, por exemplo, fica realmente muito bom. Vamos começar então esta receita com 750 gramas de tiras de porco deste género. Pronto, vocês conhecem tiras de porco, a chamada entremeada, pronto, que é da barriga do porco. Vamos fazer o seguinte, vamos temperar com sal, com pimenta, mais ou menos 1 colher de chá de pimentão doce, assim distribuída. Vamos também colocar 1 colher de chá de alho em pó
ou alho granulado, assim espalhado por cima também. Mais ou menos uma colher de chá. Agora vamos deitar um fiozinho de azeite, não é preciso ser muita quantidade, e vamos aqui fazer isto, massajar bem a carne por cima. Agora vamos virar ao contrário. Deste lado vamos também deitar outra vez um bocadinho de sal, mas não muito, pimenta, mais uma pitada de pimentão doce e um pouco mais de alho em pó, ou alho granulado seco. Agora vamos terminar com mais um fio de azeite. E vamos terminar novamente a massajar toda a carne. E vocês perguntam, porque é que não fazes a carne diretamente no tacho e não sei o quê, tudo fritas lá a carne? E eu respondo, por que não? Porque não é assim que faço esta versão, pelo menos de massa do lavrador ou massa ao lavrador. Esta carne vai assar à parte para ganhar outro tipo de gosto, assim mais diferente. Pronto. Vamos então levar ao forno pré-aquecido nos 190 graus. Ela que cozinhe até ficar assim ligeiramente para o tostadinho, estão a ver? Mas eu depois mostro-vos. Eu não dou a volta à carne para esta receita, não dou. Se vocês quiserem a meio, podem dar a volta, eu não dou. Vou então levar agora ao forno. Vamos agora colocar num tacho 100 ml de azeite. Convém que seja assim um tacho alto. Tenho aqui 100 gramas de chouriço de carne. Vou retirar a pele, se for o caso disso. Pode ser o chouriço que vocês quiserem. 100 gramas. E vamos cortá-lo assim às rodelitas. Assim, não muito grossas. Ora bem, era só mesmo isto que vos queria mostrar. Vamos reservar o chouriço. Vamos ligar o lume em médio. Médio alto. E vamos deitar uma cebola picada bem grosseiramente. Tenho aqui 3 dentes de alho, mas os meus são tão grandes, isto equivale quase a 4. Portanto, vocês coloquem entre 3 a 4 dentes de alho, assim às rodelas. Se vocês quiserem picar alhos, se vocês o quiserem picar, não é? Podem picar, mas nesta massa gosto que se fique tudo assim mais pedaçudo. Vou-lhe também deitar uma folha de louro, que vou cortar ao meio. Vamos aqui refogar a cebola e o alho. Vamos deitar já na base umas pedrinhas de sal, para ajudar a cebola também a suar. Não coloquem já muito sal. Vamos sempre retificando. É preferível colocar um bocadinho de pimenta. Muito importante é deixar a cebola e o alho ficarem assim, a começar a querer ficar ligeiramente dourados. A minha cebola está quase a chegar ao ponto ligeiramente dourado. Está muito brandinha e neste momento vamos adicionar o chouriço. Pode ser o chouriço que quiserem, ok? O chouriço vai largando uma corzinha também. Agora uma colherzinha de chá de pimentão doce. E agora vamos adicionar 400 gramas de tomate triturado, este das latas. Existe tomate inteiro pelado, existe aos pedacinhos e existe assim totalmente triturado. Agora vamos reduzir o lume um bocadinho e vamos deixar aqui cozinhar por mais ou menos uns 5 minutinhos, nem tanto. Já passaram 4 minutos e a nossa base, digamos assim, está pronta. O que é que nós podemos fazer? Vamos desligar o lume e vamos tapar. Pronto. E agora não se preocupem, o lume está desligado, vamos deixar aqui até a carne estar preparada. Esta base que fizemos, vamos colocá-la aqui de lado só por um pouco. E aqui estão as tirinhas já assadas, estão a ver? Ficaram assim tostadinhas. Se quiserem deixar ir o chamado courato, deixam ir. Se não, retirem-no. Eu vou deixar ir. Vamos cortar a carne assim, às tiras, assim, mais para o grossinho. Carne cortada, vamos reservar. Agora, é deste azeite que ficou, nós já temos muita gordura naquele preparado. Mas vamos aqui, do assado, tirar umas 3 colheres de sopa. Isto é o suficiente para já ter muito gosto e muito sabor da carne. E vocês agora, ai Miguel, tanta gordura, então não façam.
O que vamos fazer? Vamos ligar o lume em médio. Vamos adicionar as 3 colheres de sopa de azeite do assado, para dar aqui um gostinho extra. E vamos adicionar 200 gramas de ervilhas já cozidas. Vamos envolver as ervilhas com o lume em médio, médio-baixo. Vamos agora adicionar a carne. Está em lume médio-baixo mesmo. Aqui só queremos mais envolver e manter quente. Vamos por fim adicionar 250 gramas de grão de bico já cozido. Uma refeição bem robusta. Vamos aqui mexer o grão sem o desfazer muito, porque é grão de bico em lata já cozido. Só queremos que ele tome aqui um bocadinho de gosto. E depois de bem envolvido em lume baixo, vamos tapar e vamos reservar. E agora vamos para a fase final. Eu gosto de cozer no fim. Vamos cozer a massa. Tenho então aqui um tacho com água abundante, um tacho grande. Vamos ligar o lume no máximo para começar a ferver. E vamos colocar assim um punhadinho de sal generoso na água. Vamos tapar para começar a ferver mais depressa. Ora bem, a nossa água já ferve. E agora vocês podem usar qualquer género de massa curta que queiram. No meu caso vou usar aquela massa penice, não é? Massa penne. Ok. 400 gramas, ok. Agora é só respeitar as instruções da embalagem da massa. Se vocês já querem mais cozida, mais brandinha, ou se gostam dela assim ligeiramente al dente, um bocadinho mais rijinha, digamos assim. Isso já é um gosto de cada um, aí não me meto. A minha massa já se encontra como eu quero. Vou desligar o lume. Vou chegar para aqui. Vou agora pousar aqui a massa. E agora vamos fazer o seguinte. Não vou escorrer a massa. Vou tirá-la com um coador. E o excesso, o pouco excesso de água que tenha, vai ainda ali para dentro. É só escorrer um bocadinho. Porque queremos essa mínima quantidade de água que vai aqui, para ligar ainda mais todos os ingredientes e criar um molho bem espesso e saboroso. E agora está praticamente pronto. Não se esqueçam que está tudo ainda se mantém muito quente. Vamos ligar a uma temperatura média-baixa, o suficiente só para aquecer bem todo o prato. E vamos envolver então a massa. E temos aqui a umidade perfeita. Não temos excesso de líquido, que também não queremos, que é para ficar já por cima a massa mais gulosa. Vou-lhe acrescentar um pouco de salsa picada. Devo ter aqui umas 3 a 4 colheres de sopa. Se quiserem não coloquem a salsa picada, ok? Mas acho que lhe dá aqui outra frescura. E vamos terminar de envolver. Isto é daqueles pratos de ser servido diretamente no tacho. Mas eu vou fazer uma apresentação diferente, colocando aqui numa travessa de barro. Massa do lavrador ou massa a lavrador, uma massa com grão de bico, com ervilhas, chouriço e entremeada, que fica uma autêntica delícia. Aquece não só o corpo, mas a alma também. Acreditem que tem aqui um prato bem robusto, bem saboroso, bem português, para fazer um fim de semana destes, daqueles almoços em família, bem demorados, com uma boa conversa. Para esta receita vamos então usar 3 lombos de bacalhau já demolhados. O meu era ultra congelado, eu deixei a descongelar durante a noite. Uma folha de louro assim cortada ao meio. Vamos já ligar o lume no máximo para começar a ferver. Tapar para ser mais rápido. Conseguem ver, o bacalhau já começou a ferver. Assim que isto acontecer, vamos contar 2 minutos. Já passaram 2 minutos e agora vamos desligar o lume e tapar. E vamos deixar o bacalhau acabar de se cozinhar aqui por 20 minutos. Enquanto o bacalhau está a acabar de se fazer, vamos entretanto adiantar e para uma taça vamos assim despedaçar 300 gramas de pão. E para aqui pode ser um pão até que pode ser atrasado, também pode ser o pão fresco, não há problema nenhum. Pão de trigo, aquele pão que vocês utilizam mais no dia a dia. Eu estou a usar o chamado papo seco. No Brasil vocês podem usar o vosso pão francês.
também não há problema nenhum. A receita tradicional do bacalhau espiritual não leva camarão, mas depois com o tempo foi-se acrescentando o marisco para enriquecer a receita. E eu acho, por acaso, que fica muito bem. E agora é muito simples. Eu vou fazer com a mão porque me dá mais jeito. Vamos acrescentar leite. E o leite aqui é um pouco a olho, porque o que nós queremos é que o pão fique bem embebido em leite. Por isso vocês vão deitando aos poucos e vão assim, estão a ver, com a vossa mão, amassando. Até verem que todo o pão se encontra bem envolvido em leite. Eu não vou acrescentar mais leite, estão a ver? Porque o pão ficou completamente embebido. E agora vou deixá-lo aqui um bocadinho também, que ele vai acabar de embeber o que faltar. Vamos reservar. E agora tenho aqui cerca de 700 gramas de camarão. O meu era congelado, deixei assim um bocadinho de água para descongelar mais rápido. E o que vocês vão fazer é pegar já em alguns camarões e reservar, assim inteiros, que é para decorar. Eu vou retirar assim 6 camarões, vou colocar aqui de lado e os restantes vamos descascar. Não tem nada que saber. Vou retirar a cabeça, a casca toda. Depois de retirar a casca, pegamos então num palito, aqui no centro, puxamos, estão a ver? Puxamos, estão a ver? Olhem a tripa. E agora é só com cuidado puxar. Vem? Com o palito é muito fácil também. Já temos então aqui o camarão. Agora a única coisa que vou fazer é cortá-lo em 3. Como o bacalhau espiritual é um prato bastante cremoso, como eu costumo dizer, quase de comer à colher, eu não quero ter os camarões inteiros. Prefiro tê-los assim partidinhos. A única coisa que vamos fazer é colocar um bocadinho de sal nos camarões. Não é preciso muito, porque depois vocês vão perceber. Vamos colocar um pouco de pimenta. Se quiserem podem deitar um bocadinho de sumo de limão, mas acho que não vale a pena. Vamos aqui só misturar o sal e a pimenta e vamos deixar aqui os camarões. Outra coisa que vocês vão também adiantar é terem 2 cenouras médias e vamos ralar. Assim na parte do ralador mais grosso. Ora bem, a cenoura já está ralada, podem também reservá-la. Ora, já passaram 20 minutos. Vou retirar agora então o bacalhau e colocar aqui num prato para ele arrefecer. E vamos então agora aguardar que o bacalhau arrefeça um pouco para podermos lascar. O bacalhau já arrefeceu um pouco e então agora está pronto para começarmos a lascar. Descartar toda a pele e todas as espinhas. De cá! Ora bem, já tenho o bacalhau lascado. Vamos agora reservar. Agora num tacho vamos colocar 100 ml de azeite. E agora vamos deitar 4 dentes de alho bem picadinhos. E eu não vou já deitar a cebola. Vocês já vão perceber porquê. Vamos ligar o lume em médio. E vamos deixar o alho só fritar um bocadinho. Porquê? Porque agora vamos cozinhar só um bocadinho estes camarões que vamos utilizar no final para pôr em cima, que eu não quero colocá-los crus. É só mesmo esse o motivo. Não é nada mais. Para além de irem já deixar também aqui um gostinho a camarão. Vamos então colocar os camarões que nós reservámos para a decoração e dar-lhes assim uma leve cozinhada, não é? Quer dizer, não é preciso ficarem totalmente feitos, mas um minutinho de cada lado. Estão a ver? É muito rápido. Quando eles já tiverem assim uma corzinha, vocês então podem retirá-los. E agora então vamos adicionar 2 cebolas picadas. Vamos deixar a cebola refogar aqui um bocadinho. Ai, está ali um bigode de um camarão. Eu vou tirá-lo.
Já refogamos ligeiramente a cebola, não é para refogar muito tempo para já. E vamos então adicionar as cenouras raladas. E vamos aqui mexer muito bem. E agora então vamos deixar a cebola e a cenoura ficarem bem macias. Vamos já adicionar também sal. Já o suficiente para temperar a receita em si. Mas atenção ao ponto de sal do bacalhau. Vocês provem o bacalhau, porque ele às vezes está um bocadinho mais salgado. Vamos deitar um pouco de pimenta. Agora o sal também vai ajudar a cebola e a cenoura a alargarem mais os seus sucos. A cenoura e a cebola já estão bem macias. E agora o que vamos acrescentar é o bacalhau lascado. Vamos aqui envolver muito bem. Vamos agora adicionar o camarão que cortamos em pedaços. O camarão é uma coisa que cozinha rápido também. Quando virem que o camarão já se encontra praticamente cozinhado, vamos adicionar o pão embebido em leite. Vamos só aqui mexer um bocadinho. E agora, ao todo, tenho aqui 500 ml de molho bechamel. O meu molho bechamel é de compra. Vocês podem usar caseiro, fazer vocês o vosso molho bechamel se preferirem. Destes 500 ml, vamos deitar cerca de metade. Mais ou menos. E vamos aqui mexer muito bem. Uma das particularidades do bacalhau espiritual é que ele fica assim, estão a ver, muito cremoso. E vamos adicionar 1 a 2 colheres de sopa de salsa picada, mas vocês podem usar coentros se preferirem, ou uma mistura dos dois. Vamos terminar de mexer, só mesmo para envolver a salsa. E agora vamos colocar o bacalhau numa travessa. E agora, com a ajuda de um garfo, vamos assim espalhar. E agora vamos deitar o resto do bechamel. Podem assim ajudar com a espátula, um bocadinho. E agora vou colocar 150 a 200 gramas de queijo ralado. Eu estou a usar deste queijo, fui eu que o cortei. Ele vinha em fatias e eu cortei-o assim. Eu deixei de usar queijo ralado, como já disse no outro vídeo. Aqui o queijo é um pouco ao vosso gosto, não é? Vocês querem pôr mais ou menos queijo. No meu caso é queijo mozzarella, mas vocês podem usar outro tipo de queijo. Podem usar emmental, edam, gouda, enfim, uma série deles. E agora então vou colocar os camarões aqui em cima. Por isso é que eu gostei de lhes dar uma fritadela, para não os colocar agora assim aqui crus mesmo, entendem? Se não quiserem estar a colocar os camarões por cima, descasquem-nos todos e usem no recheio. Vamos então agora levar ao forno pré-aquecido nos 200 graus. E a única coisa que vamos querer é então que gratine o bechamel em cima e o queijo. E o tempo que lá vai ficar é o tempo que vocês gostarem mais do vosso gratinado. Ou mais branquinho ou mais tostadinho. E o que é que me tem a dizer deste aspecto maravilhoso? Muito deste aspecto deve-se ao facto de eu já não usar o queijo ralado que já vem em pacote, porque esse queijo é horrível, é mesmo horrível, é nojento, porque ele tem uma série de coisas que é para não se pegar um ao outro, sabem, dentro dos pacotes, para se manter solto, e não é que faça mal, mas tem ou amido de milho, ou fécula de batata, e isso depois vai afetar o processo de fundir. O queijo não fica assim, como este ficou, estão a ver? Por isso é que eu prefiro agora sempre usar um pedaço de queijo, ou fatias de queijo, e ser eu próprio a ralar ou a cortar. Vejam bem este aspecto fantástico.
Estão a ver? Um delicioso e cremoso bacalhau espiritual com camarão. Um bacalhau que vai fazer o sucesso garantido nas vossas festas ou em qualquer altura do ano. Também é ótimo para um aniversário. Fica extremamente saboroso. Podem ou não usar o camarão, mas se querem o meu conselho, com o camarão fica de facto bem especial. Obrigado por assistirem ao vídeo até ao fim. Já sabem que a vossa companhia é sempre muito importante para mim. Eu cá estarei com mais uma receita no meu próximo vídeo. E até lá, já sabem, um grande beijinho e um grande abraço para todos vocês. Cuidem-se muito e fiquem bem.